Pergunta que fora feita por um dos nossos seguidores, das várias que estão sendo feitas, hein? Muito obrigado por isto, mas a respeito peso de projétil. O seguidor faz a solicitação dizendo que, em função das N possibilidades, das variadas possibilidades em peso de projétil, qual seria o mais adequado? Vejam só, na minha opinião, primeira coisa que você tem que analisar, que tipo de arma que você está utilizando, ok? Por exemplo, quando eu falo que tipo de arma, vamos ser mais objetivos. Tamanho, comprimento de cano. Então vamos lá, eu tenho aqui uma G2C, esse cano aqui com 2 polegadas, eu tenho aqui uma Glock G17, um cano aqui de 3 polegadas, mas vocês vão perceber o quê? Tamanho do cano, a diferença do cano, ok? Se eu tivesse ainda, vou pegar no caso aqui a minha, uma G45, notem a diferença, da 17 para G45, tá? Houve já aqui uma diferença. Qual é a minha opinião a respeito? Tempo de permanência desse projétil dentro do cano. O óbvio, né? Tem que ser dito. Quanto menor o cano, menos tempo o projétil vai permanecer aqui dentro. Ok? Concordam comigo? Se eu tenho um cano maior, tempo de permanência maior. Eu vou ter o maior aproveitamento da queima da substância propelente. O maior aproveitamento dos gases. Eu vou ter mais impulsão neste projétil. Sendo assim, eu tendo um cano curto, eu vou optar por um projétil mais leve, uma ponta mais leve. E aí nas pontas leves nós temos aí, vou falar do 9mm, tá? Vou me ater aqui ao calibre 9mm. Temos pontas aí de 100, 115, 124 grains, 147 grains, enfim. Lembrando, pessoal, que para aqueles que têm dúvidas, né? Pessoal chegando agora no tiro, mas como é que eu sei que esta ponta tem tantos grains? 100, 115, 124, 147? Na própria embalagem, gente. Na própria embalagem, dentre as informações que lá estão, do calibre, código, enfim, também há o peso do projétil, tá ok? Então basta você pegar a embalagem, o fabricante, o produto da sua escolha, você vai dar uma olhada ali nas especificações desse material, ok? Se eu tenho um cano curto, por conta desse pouco tempo ali dentro do cano, eu vou colocar uma ponta leve, ok? Vai deixar o cano, vai em direção ao alvo, até entendendo que eu não vou nem falar, tá, de competição, gente, porque na minha opinião, se você tem uma pistola, por exemplo, uma pistola G2C não é uma pistola para competição, ok? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Alguns até fazem alguns campeonatos, nós estamos fazendo aqui na academia, inclusive aqui na academia, alguns campeonatos de nível nacional, voltados para estas armas que eu as considero serem armas de autodefesa, armas curtas, tá? Então o meu conselho é de que vocês utilizem uma ponta leve, 100, 115, de no máximo 124 grains. Esta é a minha opinião, é o que eu faria. Para estes canos maiores, esses canos aí de 3, 4 polegadas, 5 polegadas, enfim, tá? Até eu trouxe aqui, embora eu vou me ater, tá? Eu estou aqui me restringindo
As armas curtas, ok? Não vou falar aqui de armas longas, armas de precisão, por exemplo, no caso, fuzil, rifles. Eu vou me ater aqui às armas curtas, mas eu estou com essa carabina. Essa carabina é uma CCP. Carabina, CCP, carabina, que trabalha, né, que opera com munição de arma curta, de pistola, tá ok? Aqui, por eu ter um cano longo, vejam só, não só para a pistola, mas também como para a carabina, aqui eu utilizaria uma ponta pesada, tá? Uma ponta aí dos seus, no mínimo, 124 gramas, no mínimo, tá? E eu acho que a performance para um tiro aí a uma distância que passe aí dos 50 metros até 100 metros, inclusive já fizemos aqui na academia, já fizemos tiros aqui com CCP a distância de 300 metros. Ponta pesada, ok? Ponta pesada. Eu vou ter, lógico, né? A ponta ela é pesada porque ela tem mais massa, ela tem mais material. Então o tempo de permanência dela dentro do cano será maior. Ela vai ter um aproveitamento maior dos gases. Lógico que respeitando aquelas medidas que em outro vídeo eu fiz o comentário, né? Aquela tolerância construtiva, né? Respeitando aqueles limites, gente. Então aqui, na minha opinião, se eu tenho um cano mais extenso, eu vou utilizar uma ponta mais pesada. Se eu tenho um cano mais curto, eu vou utilizar uma ponta mais leve. No tocante à defesa, o equipamento que o pessoal utiliza normalmente para portabilidade, as pistolas pequenas, as pistolas que favorecem, facilitam ali o porte velado, que é o caso aqui de uma G2C, uma Glock, uma G26, uma G43, enfim. Seja qual for o modelo pequeno, pocket, enfim. Um cano pequeno, um cano que eu tenha pouco tempo, né, de permanência, até para o saque e disparo, esse projétil, né, alcançar o seu objetivo com precisão e com rapidez, eu utilizaria uma ponta leve, tá certo? Então, para aqueles que utilizam as armas para defesa, armas curtas, ponta leve. Armas, canos mais extensos, mais compridos, mais longos, pontas mais pesadas. Carabinas, né, CCP, pontas mais pesadas, tá ok? E a variedade são muitas. Aí tem CBC, CNBLO, Federal e outras mais. Nós temos aí uma gama muito grande de fabricantes, de modelos de projéteis, né, que estão disponíveis aí no mercado. Eu até vou dizer para vocês, eu vou até um pouquinho além com relação a um cano pequeno. Com relação a um cano pequeno, eu desprezaria, eu não utilizaria uma ponta expansiva, tá? Não utilizaria. Se eu tenho um cano curto, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, alguns policiais utilizando aí a bonded, ponta de 147 grains, numa pistola G2C. A minha opinião é que ele não vai ter um rendimento, ele não vai ter uma condição tão boa como se ele tivesse uma full metal em 115, 124 grains, tá? Que eu já até acho pesada, mas ele vai perder muito com esse material. Então, na minha opinião, se eu tenho um cano curto, além da ponta ser leve, não, repito, não expansiva. Por isso que eu costumo dizer no caso das 380. As 380, muitos já me perguntaram a respeito, Pedro, mas eu queria colocar uma munição expansiva no meu calibre 380. Eu não aconselho. Eu não aconselho até porque nós temos, né, lembrando que são poucas as munições que elas se mantêm íntegras naquele deslocamento, na cavidade permanente. Quando isso acontece, nesse deslocamento,
Havendo a perda de material, eu vou ter perda de massa. Eu vou ter a desaceleração deste projétil. Isso não é legal, isso não é bom. Então eu preciso ter um projétil que ele se mantenha com o seu peso, se ele tem lá os 115, que ele se mantenha com o seu 115, se ele tem 124, que ele se mantenha com o 124, para continuar aquela caminhada, aquele deslocamento na cavidade permanente, tá ok? Então esta é a minha opinião. Então se você tem aí uma munição que você está usando, é um cano curto, munição full metal jaquetada. É a minha opinião, é o meu conselho a respeito. E uma ponta leve. Então nas 380, para aqueles que utilizam, eu aconselho também a ponta full metal jaquetada, não ponta expansiva, tá? Pessoal, agradeço aí da pergunta, do questionamento desse nosso amigo, desse nosso seguidor. E por favor, continue fazendo. Estamos aí, vamos fazer uma maratona aí de respostas, né, a estes questionamentos. Não vou esquecer também, né, daqueles nossos seguidores, os haters, né, que adoram fazer comentários que eu acho... Eu dou risada. Como diz um amigo meu, eu se divirto. E eu farei comentários a respeito também. Logicamente, né, eu não vou acompanhar a falta de educação, mas eu responderei. Mas aqueles que estão fazendo de forma técnica, querendo informação, querendo ter, aprofundar o seu conhecimento, eu farei com imenso prazer, que aliás eu digo, né, o conhecimento ao longo dos anos, quando eu fui adquirindo, não foi para guardar, para represar, tendo apenas para mim, não, a minha necessidade, eu tenho essa vontade de passar esse conhecimento das experiências, enfim, de tudo aquilo que eu já vi, que eu já vivi, das informações, dos cursos em que já fiz, dos testes, enfim, eu tenho essa necessidade, ok? Armas matam, né? Mas quem é você?